Olá, meu querido, minha querida, que a graça do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja sempre contigo, viu? Que você experimente o extraordinário de Deus aí na tua casa, em tua família e também na tua vida. Que você sinta a presença de Deus, aonde você for, aonde você estiver, que o Senhor dos Exércitos esteja contigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série bíblica Seres Humanos Extraordinários. Homens e mulheres que fizeram a diferença, que foram diferentes, homens e mulheres que agiram diferente, que pensaram diferente, que falaram diferente, e por isso são extraordinários. Homens e mulheres que a maioria de nós não conseguimos, ou não queremos, ou não nos dedicamos para sermos iguais a eles. Homens e mulheres que foram fiéis, que acreditaram, que confiaram, que esperaram fielmente no Senhor. Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Ontem nós falamos sobre Ruth. Você estava aqui ontem, não estava? E anteontem, pastor, primeiro dia, primeiro episódio, nós falamos de Jó. Se você não assistiu, assista. E se inscreve neste canal, porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de bênçãos, um canal de esperança para a tua vida e também para a tua família. E compartilha. Compartilha esta palavra, este episódio, esta série com quem você ama, com quem é importante para você, com quem você tem um carinho especial, tá bom? Deus vai te recompensar no nome santo de Jesus. O ser humano especial, o ser humano extraordinário que nós vamos falar hoje, para mim, olha só, são muitos, viu? É óbvio que em uma semana só nós não vamos conseguir falar de todos, né? Os seres humanos especiais. Mas este ser humano, eu pensei que era um bichinho aqui, meu Deus, o pastor está ficando louco. Este ser humano, ele, para mim, foi um dos mais extraordinários da Bíblia. Por quê, pastor? Por que você acha que esse ser humano foi tão assim extraordinário, tão diferente? O amado, o que ele passou, o que ele viveu, as coisas que ele enfrentou, a sua mansidão, a sua paciência, o seu zelo pelo povo de Deus, o seu carinho pelo povo de Deus e, sobretudo, a sua a sua intimidade com Deus. Que intimidade! Eu olho para a Bíblia e não consigo encontrar um homem com mais intimidade com Deus do que esse. Você sabe do que eu estou falando? Não, pastor, está muito vago ainda. Eu vou dar um pouco mais de dica para você. Um homem que alguns chamam de o homem mais manso da terra. Sabe quem é? Acho que não, né? Um homem, agora você vai saber, é claro. Um homem que quando ele passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Este homem não comeu, este homem não bebeu, este homem não dormiu durante 40 dias sendo alimentado pela glória de Deus. Agora você sabe quem é, não sabe? Um homem que quando nasceu, ele foi retirado das águas. Agora não tem como não acertar não, deixa eu ver se alguém já acertou. Olha isso, exatamente. Moisés. Por que, pastor, você admira tanto assim, a história de Moisés? O caráter de Moisés? Ô, irmãos, vejam bem. Primeiro, logo pelo começo, né? Porque Moisés já teve, já desde a sua infância, a mão de Deus sobre ele. Joquebede, a sua mãe, um ato de, entre aspas, viu, loucura, mas loucura para alguns, né? Mas um ato de confiança em Deus, de extrema confiança em Deus. Colocou o seu filho no rio para que Deus provesse, porque ou ela colocava ele no rio e confiava em Deus, ou ele morria em seus braços. Ela preferiu confiar em Deus. E o menino desceu o rio abaixo, acompanhado de longe pela sua irmã Miriam, e ele foi resgatado pela filha de Faraó. Então Moisés, dali em diante, foi criado pela filha de Faraó, mas educado pela mãe nos primeiros anos. Voltou para os braços de Joquebede, agora pela proteção, não só de Deus, mas também do Faraó. E Moisés passou 40 anos, os primeiros 40 anos de Moisés. Ele passou do Egito aprendendo sobre as artes do Egito, sobre a ciência, sobre a cultura, porque na verdade Faraó estava preparando Moisés para ser o novo Faraó, para substituí-lo. E 40 anos Moisés passou adquirindo conhecimento, inteligência sobre as artes, sobre os negócios do Egito. Mas depois de 40 anos, Moisés sempre soube que era um hebreu, sempre soube que fazia parte do povo de Deus. Então ele viu alguém, um egípcio, agredindo um filho de um
um homem do povo de Deus, um dos escravos, né? E Moisés não aceitou. E Moisés revidou e acabou matando o egípcio. Faraó, quando soube disso, não ficou gatinho não, viu? Ele ficou com ódio de Moisés, Moisés teve que fugir. Olha que história. 40 anos com a vida de rico, sendo preparado para ser o governante, o poderoso do Egito. Agora Moisés foge para o deserto e passa mais 40 anos no deserto. Na escassez, na dificuldade, na solidão, no distanciamento do seu povo, da sua família. E Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhas. Depois de 40 anos num deserto, Deus então chama Moisés. No meio de uma sarça ardente, Deus faz um chamado extraordinário, um chamado sobrenatural a Moisés. Ele, a princípio, ele rejeita, a princípio ele resiste, mas depois acaba aceitando. Moisés, então, é usado por Deus para ir libertar o seu povo do Egito. E Moisés, então, com a mão poderosa de Deus, consegue tirar o povo do Egito, pelo poder de Deus. Moisés confiava em Deus. E Moisés passou agora 40 anos com este povo. Deus usando ele, porque logo depois que saiu do Egito logo, depois que o povo viram as pragas, depois que o povo viu o livramento de Deus, a proteção de Deus, o povo sai do Egito, uma multidão de pessoas. Quantas pessoas, pastor? A Bíblia diz que somente homens, acima de 20 anos, eram 600 mil homens. É bem provável que naquela multidão do povo de Deus que estava no Egito escravizado por 400 anos, mais de 400 anos, estavam ali mais de 2 milhões de pessoas. E agora Moisés, com esse povão todo, diante de uma encruzilhada. Na frente deles o Mar Vermelho, não tinha como passar. Crianças, idosos, deficientes, todo tipo de pessoas, não tinha como passar, atravessar o Mar Vermelho. Mas agora Moisés, na frente o mar, e atrás Faraó com seus soldados. Se arrependeu de ter libertado o povo e veio atrás. E Moisés não sabia o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, precisamos buscar a Deus. Quando nós não sabemos qual decisão tomar, é o momento de pedir orientação e direção de Deus. Moisés então disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Qual a solução, meu Deus? E Deus disse: Moisés está falando comigo porque eu não falei que eu sou contigo, filho? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, Senhor? E Deus disse: filho, vá em frente. Moisés então toca com seu cajado na água, o mar se abre de uma forma assim sobrenatural, extraordinária, e o povo atravessa. Depois o mar se fecha. A Bíblia diz que o povo passou numa terra seca, não estava molhado com lama não, seco, o povo passou. Deus abrindo o caminho. E durante 40 anos Moisés passou no deserto, liderando este povo. Destes 40 anos, 40 dias, Moisés passou na presença de Deus. Depois que Moisés desceu do Monte Sinai, depois de 40 dias e 40 noites, se alimentando da glória de Deus, a Bíblia diz que Moisés desceu com o rosto resplandecendo, brilhando. As pessoas, quando olhavam para Moisés, não resistiam a olhar para ele, porque a face dele estava iluminada com a glória de Deus. Por algum tempo, Moisés teve que conversar com as pessoas com um véu no rosto, porque a luz ofuscava as pessoas. Bendito seja Deus. Moisés literalmente resplandeceu a glória de Deus. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo está muito rebelde. Sai do meio desse povo aí, Moisés. Sai do meio deles, que eu vou fulminar, eu vou matar todos. Só vai ficar você. Porque você é fiel a mim, porque você faz a minha vontade, porque você anda na minha presença, então você vai ser salvo. Mas todo o povo eu vou eliminar. E Moisés disse: não, Senhor, não faz isso não. Se o Senhor fizer isso, imagine, Senhor, o que as outras nações vão falar do Senhor. Qual é a impressão que as outras pessoas terão do Senhor? Não faz isso não. E se o Senhor for fazer, eu vou junto com eles. Louvado seja Deus. Moisés foi o único homem conhecido que deu um conselho, entre aspas, para Deus.
um homem manso que andava na presença do Senhor. A própria irmã de Moisés preparou ali um motim, uma rebelião contra ele. Foram todos falar com Moisés: não, você tem muito tempo como líder, não queremos vocês. Mas, irmãos, foi Deus que me colocou aqui. Não, mas você está assim, está assado. Que pastor, viu? E Moisés então diz: meus amados, volta amanhã. Amanhã nós conversamos. Porque Moisés sabia que no outro dia eles estariam mais calmos, mais tranquilos. Moisés foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque acreditou, porque se colocou nas mãos de Deus. Nós precisamos aprender muito, muito com esse ser humano extraordinário. De mesmo diante das críticas, mesmo diante dos problemas, das provações, das adversidades, nós precisamos continuar acreditando, marchando, indo em frente, olhando para Deus, no caminho, na presença do Senhor. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, tenhamos o coração manso, tenhamos a fidelidade, o compromisso e a lealdade a Deus. Porque todos os dias, amados, todos os dias o mundo acorda, o mundo desperta, à espera de seres humanos, de homens e mulheres que não se comprem, que não se vendem. Homens e mulheres que no íntimo de suas almas sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens e mulheres que sejam tão fiéis ao seu dever como a bússola o é ao polo. Homens e mulheres, ser humanos extraordinários que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a sermos seres humanos extraordinários. Nos ajuda, meu Deus, a sermos homens e mulheres que andemos em Tua presença. Homens e mulheres que façam a Tua vontade. Homens e mulheres, meu Deus, que sejam um instrumento em Tuas santas mãos, que não se abatam, que não desistam diante dos problemas, das lutas, das barreiras, das dificuldades da vida. Nos ajuda, Pai. Nos abençoa, porque sozinhos, nós não conseguimos. Mas com Teu auxílio, Pai, tudo nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Nos abençoa, nos ilumina e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa e poderosa face e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus na tua vida e até amanhã.